Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? No livro de produção de texto. Então, nós estamos estudando o gênero editorial, tá? Nós paramos lá na página 74, ok? Então vamos lá. No final do editorial, ao fazer um balanço geral sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo do encontro. Que aspecto é esse? Então, o aspecto positivo é a menor atenção a temas econômicos, o que reflete uma conjuntura internacional mais favorável, tá? Então, se eu dou menos atenção aos assuntos econômicos, é sinal que essa situação econômica está estável, tá? E também é possível abrir um novo leque de possibilidades, porque dessa forma eu vou dar mais atenção a fatores como, por exemplo, a questão do meio ambiente, tá? Que é muito importante. Que argumentos são empregados para justificar esse aspecto positivo? O fato do crescimento econômico ter retornado, tá? E o desemprego diminuído, aumentando assim a confiança e fazendo novos investimentos, tá? Releia o título do editorial, o mínimo do G20. É possível afirmar que o título antecipa o assunto a ser discutido no editorial? Sim, pois faz uma referência ao G20, ou seja, o mínimo que é esperado, tá, dessa reunião. O emprego do substantivo mínimo sugere o que em relação à posição do editorial sobre o assunto? Sugere que a análise a ser feita, perdão, mostra que o G20 está fazendo apenas o mínimo que se espera deles, tá? Que tipo de registro é predominante no editorial? Explique considerando a situação comunicativa. Então vamos lá. No editorial predomina o registro formal, pois a situação comunicativa o exige, tá? Então, por ser o editorial, por ser a posição de um veículo de comunicação, eu tenho que empregar o registro formal, tá? Ao expressar o posicionamento de um veículo de comunicação sobre um assunto de interesse geral, tá? E é destinado a todos os leitores do jornal. Por isso, o uso do registro formal. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui na página 75, eu tenho alguns trechos desse editorial, tá? Repudiou o Acordo de Paris assinado em 2015 para conter o aquecimento global e ameaça retaliar parceiros comerciais. Quem será esse, né? Os Estados Unidos. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, num contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas, tá?
Então, teve países que participaram dessa reunião que lá em 2015 não quiseram assinar um documento para conter o aquecimento global, tá? No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas, tá? O crescimento retomou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. Assegurar suficientemente alinhamento de interesses para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Então, vamos explicar a função de cada uma das conjunções em destaque, relacionando-as à forma como os argumentos são empregados. Então, a gente vê que no trecho A, eu tenho o porém destacado, no B, o mais, tá? E no C eu tenho o e. Nós já estudamos conjunção e vimos que a conjunção ela liga orações. E ao ligar orações, ela estabelece entre elas uma relação, tá? Vimos também que essa conjunção pode ligar termos com a mesma função sintática, tá? Então vamos lá. No trecho A, a conjunção porém indica oposição de ideias, tá? Afirma-se que os Estados Unidos repudiaram o Acordo de Paris e, na sequência, é mostrado que as divergências não existem só em relação a esse país. No trecho B, a conjunção mais também assume uma ideia de oposição, tá? Ao afirmar que no comércio deve-se manter o compromisso, destacando que as práticas, por outro lado, precisam ser justas. E no trecho C, a conjunção e indica a adição, insere uma nova informação em uma sequência de afirmações, evidenciando aspectos positivos globais. Nessa página eu ainda tenho todo o esquema desse gênero, tá? Que é o editorial. Então, qual é o objetivo, gente? É expor e comentar assuntos socialmente relevantes. Continua sendo um assunto importante para toda sociedade, tá? Aos leitores, revelando assim a postura ideológica de um jornal ou uma revista. Por exemplo, apresenta título, o qual pode antecipar o assunto e sugerir o posicionamento do veículo de comunicação sobre o assunto, tá? Então, no título, logo de cara, a gente consegue ver essa questão do posicionamento crítico, tá? A introdução costuma contextualizar o leitor sobre os fatos, expondo-os, e, na sequência, analisando-os pelo emprego de estratégias argumentativas, como, por exemplo, eu posso comparar, tá? Usar a comparação, usar o argumento de autoridade, posso usar dados estatísticos. De modo geral, o registro empregado no editorial é predominantemente formal, pois a situação comunicativa, o tipo de leitor, o veículo onde é publicado, o objetivo e o contexto exige esse registro, tá? Esse registro formal. Então, de formas práticas, né, nós temos ali esquematizado as características, expor fatos e analisá-los criticamente, expressar a posição ideológica de um veículo de comunicação, tá? Continua apresentando argumentos. O público-alvo são todos aqueles que se interessam em atualidades, porque o editorial, ele vai trazer um tema relevante, importante, mas um tema também atual, tá? E o objetivo
vai ser apresentar a posição ideológica de um veículo de comunicação, tá. Então, o jornal ele vai se posicionar. Lá no artigo de opinião, quem fazia isso era o articulista, né, e ele assinava o artigo de opinião. Não é o caso do editorial, tá bom? Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 76, ok? Agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.